Boa tarde. Hoje nós vamos fazer a próxima etapa após o dimensionamento das armaduras das lajes, que é o detalhamento dessas armaduras em planta, como que faz a leitura e a compra de material. Então, nesse exemplo 1, pede-se para detalhar as armaduras positivas e negativas das lajes L1 e L2 que estão aqui em planta. Então, esse exemplo, ele vem lá do cálculo que a gente já dimensionou da videoaula anterior. A gente calculou o diâmetro dessas barras, o espaçamento entre as barras e a área de aço por metro para cada uma dessas duas lajes, para a armadura positiva, na direção X e Y, e para a armadura negativa. E para a armadura negativa, que vai ficar entre a laje L1 e a laje L2, que fica aqui entre uma laje e outra. Então, esses valores foram encontrados no exercício anterior, para dimensionamento, e agora, então, aqui nessa aula, a gente vai fazer o detalhamento, que vai ser qual que vai ser o comprimento de cada barra na direção X e Y, das armaduras negativas e positivas, e também calcular a quantidade total de aço em peso que será necessário, além de como que é que faz o desenho dessas armaduras em planta. Então, agora a gente vai fazer o detalhamento dessas barras já calculadas em planta, como que elas vão ser desenhadas na planta e qual é a quantidade de aço que eu tenho que comprar. Então, vamos começar com a armadura positiva da laje L1. A gente está chamando de N1 a barra na direção X na laje L1. Como que a gente vai calcular o comprimento total dessa barra? O comprimento é igual a L0, que é a distância entre as vigas, é o vão livre dessa laje L1 na direção X, L0, estou chamando aqui, mais BW1, que é a base da viga do lado esquerdo, mais BW2, que é a base da viga do lado direito, menos 2 vezes o comprimento da armadura. Ou seja, eu estou pegando todo o comprimento aqui, inclusive das vigas, e tirando apenas o comprimento nominal, o comprimento necessário da armadura. Isso, então, vai ser igual a 380, que é o vão entre as duas vigas, mais a largura de cada uma das vigas, menos 2 vezes o comprimento nominal que foi dado no exercício, que é um comprimento de 2,5 centímetros. Então, o comprimento total dessa barra na direção X da barra da laje L1, que eu estou chamando de N1, é de 415 centímetros. Do mesmo jeito, vou fazer o cálculo do comprimento total da minha barra na direção de Y para a laje L1. Estou chamando essa barra de N2. Então, eu tenho aqui na direção Y um vão de laje de 600 centímetros. Vou somar a base da minha viga acima e abaixo, mais 20, menos o comprimento da armadura. Isso vai ser igual a 635 centímetros. Da mesma forma, eu posso calcular também o comprimento da armadura positiva na laje L2. Vou chamar a armadura na direção X da laje L2 de N3, e eu calculei que ela é igual a 465 centímetros, o vão mais a base das vigas menos o comprimento. E na direção Y, eu estou chamando essa barra de N4. E aí, eu calculei o comprimento total dessa barra, que deve ter essa barra, até chegar à viga. Lembrando sempre que nos cálculos, para calcular o comprimento dessas barras de laje, essas barras devem penetrar na viga. As armaduras positivas das lajes. Agora, vamos calcular o comprimento da barra da armadura negativa. A gente considera, primeiro,
o maior LX entre os menores vãos. Então, vendo aqui o esqueminha da planta baixa, eu tenho 2 LX, que seria 380 mais 20 sobre 2, mais 20 sobre 2. LX, ela pega do meio da viga até o meio da outra viga. Aqui, no caso, seria igual a 400. E aqui, esse LX da laje L2 seria 430 mais 10, mais 10. Então, seria 450. O maior valor entre os dois é 450 centímetros. Então, vai ser o LX adotado aqui no cálculo do comprimento da armadura negativa. Então, C, o comprimento, estou chamando aqui minha barra negativa de N5, o comprimento dela é igual a 2 vezes 0,25 LX. Por quê? Porque aqui eu pego como se fosse meu diagrama de momento fletor negativo, que fica acima do eixo, e eu transformo a curva, a parábola, eu transformo em um triângulo para otimizar os cálculos. Então, eu considero a base desse triângulo igual a 2 vezes 0,25 LX. Então, 2 vezes 0,25 LX, mais o comprimento de ancoragem, que eu considero além de quando o momento passa do momento negativo aqui para baixo para o momento positivo. Então, eu considero um comprimento de ancoragem LB, de um lado e do outro lado, por isso 2 vezes LB, mais 2 vezes a altura da laje, menos 2 vezes o cobrimento da armadura. Isso seria relativo à dobra da minha armadura. Então, eu estou colocando um comprimento de ancoragem de dobra, que é cada um dos lados, eu considero a altura total da laje, menos o cobrimento acima e abaixo. E aí, eu consigo calcular, então, aqui o comprimento total da minha armadura negativa. O valor de LB, ele é considerado de acordo com o tipo de aço e a bitola desse aço, e também a classificação do concreto. Então, aqui no caso, como esse exemplo, a gente está trabalhando com aço C25, onde a bitola da armadura negativa é de 8 milímetros, eu tenho que o valor de LB mínimo, quando eu tenho uma dobra de ancoragem, é de 21 centímetros. Por isso, aqui eu adotei 21, substituindo o valor de LB. A partir dos valores encontrados do comprimento da armadura, eu tenho todos os dados agora para fazer o detalhamento dessa armadura em planta. Então, começando com N1, que é a armadura na direção X da laje L1, eu vou colocar essa armadura ao longo de todo o comprimento aqui X e ao longo de toda a minha altura aqui, da minha largura da Y, né? Se essas armaduras, elas devem ter espaçamento de 12 centímetros entre elas, então, eu pego o comprimento, onde eu vou dispor essas armaduras, que é ao longo de todo o eixo Y, e aí divido pelo espaçamento entre armaduras. Então, eu vou ter 50 armaduras dispostas aqui na direção X ao longo do comprimento Y. Então, eu detalho essa armadura, é uma armadura positiva, então ela é representada por uma linha contínua cheia. E aí eu coloco a nomenclatura dela, N1, onde eu tenho 50 barras ao longo do comprimento aqui, comprimento em Y, com diâmetro de 6,3, que foi dimensionado, com espaçamento entre barras de 12 centímetros, e comprimento total dessa barra de 415 centímetros. Da mesma forma, N2, eu vou dispor as armaduras na direção de Y aqui, elas vão ficar ao longo desse comprimento, mas elas vão ser dispostas com espaçamento na direção de X. O espaçamento vai estar de uma barra a outra
considerando o comprimento em x. Então, eu pego esse comprimento de 380 e divido pelo espaçamento calculado entre essas barras, que é um espaçamento de 20 centímetros. Então, na direção de y, para essa laje L1, eu vou ter a nomenclatura dessa barra N2, vão ser 19 barras, né, conforme calculado, 380 dividido por 20, com diâmetro de 6,3 milímetros e espaçamento entre barras de 20 centímetros, com comprimento da barra de 635 centímetros. Para a laje 2, vai ser feita a mesma coisa, barra na direção X, eu chamei ela de N3, e aí ela vai ser disposta ao longo do comprimento Y, então 600 dividido pelo espaçamento entre barras de 9. Então, a N3 vão ser 67 barras, com diâmetro de 6,3 milímetros, espaçamento entre barras de 9 centímetros e comprimento da barra de 635. E em Y, na laje L2, eu tenho a barra N4, com 22 barras, o diâmetro de 6,3, espaçamento de 20 e o comprimento total de 465 centímetros. Para a barra negativa, que eu chamei de N5, ela vai ser disposta também ao longo desse comprimento, né? Que ela vai ficar entre a laje L1 e entre a laje L2, ela fica aqui no meio. Então, eu tenho que pegar o comprimento onde ela vai ser disposta, que é 600 centímetros ao longo do comprimento do eixo Y, dividir pelo espaçamento das barras, que é de 8 centímetros, foi calculado. Então, vou ter no total 75 barras. As barras negativas, de armadura negativa, são representadas com linha tracejada. Então, N5 eu tenho 75 barras com diâmetro de 8 milímetros, espaçadas em 8 centímetros, espaçamento entre barras, e o comprimento que foi calculado de 277 centímetros. Por fim, eu tenho que fazer a lista de ferros, que é a quantidade de material que eu vou utilizar para fazer a armadura dessas duas lajes. Então, na barra N1, tenho o diâmetro dela aqui, a quantidade e o comprimento de cada barra. Para eu saber o comprimento total utilizado pelas barras N1 aqui, eu multiplico o comprimento de cada barra pela quantidade de barras que eu vou colocar aqui no eixo, ao longo do eixo X da minha laje 1. Do mesmo jeito, para a barra N2 aqui, eu tenho o comprimento dela. Para achar o comprimento total utilizado de cabos de aço, de armadura utilizado aqui em N2, eu multiplico pela quantidade. Comprimento vezes a quantidade, eu vou ter o comprimento total aqui representado em centímetros. E faço isso para todas as barras. Depois eu consigo fazer uma tabela resumo com o comprimento total de acordo com o diâmetro, a bitola da minha barra. Então, aqui eu tenho dois diâmetros. Para as barras positivas, eu dimensionei essas barras com diâmetro de 6,3 milímetros e a barra negativa ela tem 8 milímetros de diâmetro. Para saber o peso do aço, eu pego o comprimento total de cada uma dessas barras com esses diâmetros diferentes, o comprimento total utilizado de cabos de armadura, e vou multiplicar esse comprimento pela massa nominal, que é a massa linear. Cada cabo, cada diâmetro de armadura vai ter uma massa nominal linear. E cada tipo de armadura também vai ter uma massa nominal linear. Então, no caso aqui, a gente está usando o aço CA50. Para o diâmetro de 6,3 milímetros, a massa nominal é de 0,245 kg por metro. E para a barra, onde eu usei o diâmetro de 8 milímetros, eu vou pegar essa massa nominal de 0,395 kg por metro. Então, eu pego aquela massa linear, multiplico aqui pelo meu comprimento total de cada um, e aí eu vou ter o peso para cada bitola
de armadura. E assim eu consigo calcular o peso total de aço que eu vou utilizar para fazer a armadura dessas duas lajes, para a laje L1 e L2. Qual que é a importância de achar esse peso? O aço, ele é cotado em peso, em quilos. Então, para eu fazer o orçamento, eu vou precisar saber o preço, para saber o peso, na verdade, para saber o preço que eu vou gastar fazendo a armadura dessas lajes. Agora vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, a solução dele está apresentada lá nos slides. Essa solução não foi feita a videoaula dela, mas aqui a gente pode fazer, a partir dos resultados encontrados na solução dos slides, a gente pode calcular, fazer o detalhamento dessas armaduras, para a laje L1 e para a laje L2. Então, olha, eu encontrei no dimensionamento o diâmetro e o espaçamento entre as barras para as duas lajes, para a armadura positiva e para a armadura negativa. Então, no detalhamento aqui, vou considerar a armadura positiva da laje, estou chamando de LM1, que é a laje à esquerda. Eu calculo o comprimento total, comprimento em X, estou chamando de N1, da mesma forma que eu calculei do exemplo anterior. Calculo o comprimento da barra na direção de Y, estou chamando de N2. Da mesma forma, pego o vão, somo com a base das vigas, de um lado e de outro, e subtraio pelo 2 vezes o comprimento da armadura. Para a armadura positiva também, agora na laje LM2, que é a laje que está à direita, consigo calcular o comprimento total dessas armaduras na direção de X e também o comprimento total da armadura na direção de Y. E na armadura negativa, do mesmo jeito, vou pegar o menor valor entre os vãos, fazer o esquema aqui com o triângulo, né? 2 vezes a base do triângulo, e também coloco esse comprimento de ancoragem LB aqui, de acordo com a tabela do CA50. E também tem que considerar, no caso aqui, também a dobra da minha armadura, né? 2 vezes a altura menos 2 vezes o comprimento nominal. Aqui o valor de LB também foi utilizado nesse exemplo, um aço CA50. Porém, a classe do concreto utilizado no dimensionamento vai ser um concreto C30, e o diâmetro da armadura negativa é um diâmetro de 6,3 milímetros. Então, considerando que vai ter dobra de ancoragem, eu vou utilizar um valor de LB igual a 15 centímetros. Então, fazendo o detalhamento dessas armaduras, vamos calcular a quantidade na direção para as barras N1, N2, N3, N4 e N5. Então, aqui, a quantidade que eu vou utilizar, então eu pego o comprimento, onde essa barra vai ser disposta, N1, 285 ao longo desse comprimento, com espaçamento de 18 centímetros entre barras, então eu vou usar 16 barras. N1, 16 barras de diâmetro de 6,3, com espaçamento de 18, e o comprimento calculado de 225 centímetros. Do mesmo jeito, a barra N2, da mesma forma, escrita, a barra N3, a barra N4, que aqui no caso é uma barra secundária, não é uma barra principal, mas ela é escrita da mesma forma, com as mesmas características, e a armadura aqui negativa, N5. E aqui a gente faz a lista de ferros da mesma forma, pega a quantidade, o comprimento de cada barra, multiplica pela quantidade que ela vai ser disposta aqui ao longo do comprimento, e aí eu consigo calcular o comprimento total de armadura, comprimento total da armadura para cada bitola. Como aqui eu vou usar só um tipo de diâmetro de armadura, de 6,3, eu tenho um comprimento total de cabo de aço de armadura que eu vou ter que comprar. E aí eu posso calcular também o peso
multiplicando esse comprimento pela massa nominal linear a partir do diâmetro adotado. Eu vou ter o peso total que eu vou gastar de aço para armar essas duas lajes. E assim finaliza a aula sobre detalhamentos de armaduras de laje. E é muito importante aprender e saber a leitura dessas armaduras em projeto.